Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Cândido ou O Otimismo do Voltaire, esse conto considerado filosófico. Eu tava fazendo as minhas anotações aqui antes de gravar esse vídeo e nossa, são muitas coisas para se falar sobre esse livro, apesar de ser pequenininho. Ele tem aqui aproximadamente o conto em si 98 páginas, 100 páginas, mas a gente tem nessa edição aqui da Penguin muitas notas de rodapé, um texto de apoio riquíssimo, mas eu já adianto que o texto de apoio do começo traz bastante spoilers sobre a obra. Eu pessoalmente não me incomodo com isso, mas eu sei que algumas pessoas aí preferem ter contato direto com a obra antes de ler a introdução. Falando de curiosidades então sobre o autor, o Voltaire, que é um filósofo do final do Iluminismo, ele na verdade após escrever esse livro aqui, por conta do seu tom satírico, ele acabou preso e ficou um tempo ali confinado em Bastilha. Esse livro, então, ele tem um aspecto bem filosófico. Aqui, especificamente, o Voltaire vai trazer toda uma narrativa para contradizer um outro filósofo alemão, o Leibniz. Vou deixar aqui embaixo como se escreve o nome dele, caso você se interesse e queira procurar depois. E o que esse outro filósofo defendia? Segundo ele, esse mundo deve ser o melhor lugar possível, porque Deus é uma deidade benevolente. E essa máxima, ela é repetida aqui em diversos momentos da narrativa, acompanhando diversas coisas que acontecem, atrocidades, coisas assim que às vezes o nosso imaginário nem consegue produzir, mas que acontece aqui nesse livro. E bom, do que se trata, né, essa narrativa? A gente vai acompanhar então o Cândido, que é o nosso personagem principal. Ele mora ali no lugar chamado Westfália, dentro de um castelo, mas ele não é nobre. Vivendo ali dentro desse castelo, ele se apaixona pela Cunegunda, que é filha do barão, dono ali do castelo de onde ele está vivendo. E em determinado momento eles vão trocar ali algumas carícias, alguns beijos. O barão fica sabendo disso e expulsa ele do castelo. E basicamente a trajetória dele vai ser uma sequência de desventuras em séries, onde ele tem como objetivo final ainda reencontrar a sua amada, a Cunegunda, se isso for possível. Ele tem aqui também um mentor, né, um filósofo ali que vai acompanhar essa trajetória dele, porque ele também foi expulso do castelo por outras questões, que se chama o Pangloss. O Pangloss, ele vai ser então esse porta-voz dessa filosofia do Leibniz, falando, né, que o mundo é o melhor possível que ele poderia ser. Toda a narrativa aqui tem um humor muito ácido, muito satírico, muito irônico. Então, para quem gosta aí de uma história nesse sentido, vai se adaptar muito bem a esse livro, porque apesar de muitas atrocidades estarem acontecendo, ele tem então esse humor que dá uma leveza ali para a narrativa e faz com que você leia até mesmo mais rápido. Então, ele vai passar por essa série de desventuras ali na vida dele, em toda essa trajetória. Ele passa pelo mundo inteiro, basicamente. Em uma dessas suas andanças, ele vai cair num lugar chamado Eldorado, que é esse lugar utópico onde tudo que acontece é bom, onde tem boa música, onde tem boas pessoas, e que por sinal a lama do lugar é composta por ouro e pedras preciosas, porque é um lugar que não dá valor para esses bens materiais, e sim para a cultura e para as relações. É um lugar extremamente utópico que quase ninguém consegue chegar ali. E é legal porque essa passagem específica mostra que, mesmo nesse lugar ideal que a gente sabe que ele não existe, as pessoas não estão satisfeitas. Porque o que o Cândido faz? Ele continua a viagem em vez de ficar naquele lugar, tendo de tudo ao seu alcance, porque para ele ainda falta a Cunegunda, o seu amor. Isso para mim me remeteu muito àquele fato da nossa vida, né, que a gente sempre vai ter um problema. Por mais que a gente resolva uma coisa, algo ali se concretize na nossa vida, a gente vai achar um outro problema, então a gente nunca está nessa felicidade plena, mesmo que a gente esteja no melhor dos lugares, como foi o Eldorado para o Cândido. Tem a frase final desse livro, que é a mais conhecida, que o Cândido fala: é preciso cultivar do nosso jardim. Então, depois de tudo que acontece com ele, né, ele tá num lugar ali para fixar residência, com tudo que acontece, em todas as reflexões que ele tem, todas as atrocidades do mundo eterno, a conclusão dele é que a gente precisa cuidar do nosso jardim. Isso me remeteu ao livro 12 Regras do Jordan Peterson. Ele tem aqui uma regra, que é a número 6, que se chama: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Tem uma frase dele aqui nesse livro, na página 164, que fala o seguinte: considere suas circunstâncias,
Comece com pouco. Você aproveitou totalmente as oportunidades que lhe foram oferecidas? Está se esforçando em sua carreira ou mesmo em seu emprego, ou deixando que a amargura e o ressentimento o detenham e arrastem para baixo? Você fez as pazes com seu irmão? Está tratando seu cônjuge e seus filhos com dignidade e respeito? Tem hábitos que destroem sua saúde e bem-estar? Você realmente assume suas responsabilidades? Disse o que precisa dizer a seus amigos e familiares? Há coisas que você poderia fazer, que sabe que poderia fazer, que deixariam as coisas ao seu redor melhores? Você arrumou sua vida? Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Então o Cândido me remeteu bastante a essa passagem aqui, que é aquele momento que a gente às vezes tem um furor de resolver todos os problemas do mundo e criticar tudo aquilo que existe à nossa volta, a ordem das coisas, a política, a cultura, a sociedade, quando a gente não está fazendo o mínimo pela gente mesmo. Tem um outro livro de gestão de pessoas que eu não vou lembrar qual que ele fala que antes de você liderar pessoas, você precisa arrumar suas gavetas, que é basicamente fazer realmente aquilo que você tem que fazer, que ninguém pode fazer por você. Então eu acho que essa é uma forma com que o Voltaire busca trazer de conclusão para o Cândido. Esse mundo ideal, esse mundo utópico, onde as melhores coisas que poderiam acontecer estão acontecendo, na verdade não existe. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se rebelar, que a gente tem que se revoltar contra a vida. Muito pelo contrário, que a gente precisa cuidar do nosso jardim, fazer aquilo que está ao nosso alcance e que só a gente pode fazer. E aqui no livro da literatura, na página 96, a gente vai ter uma passagem aqui que vai falar especificamente sobre o Cândido. Ele traz um pouco do contexto histórico, fala um pouquinho do Voltaire e ele traz também sobre os personagens aqui do Cândido, que eu achei bem interessante. Mas eu queria começar antes por uma frase que abre essa passagem aqui, que é a seguinte: se este é o melhor de todos os mundos possíveis, quais são os outros? E isso me remeteu bastante, e eu li esse livro numa leitura conjunta, e foi uma das pessoas no grupo que comentou isso, que me remeteu bastante à série The Good Place que tem na Netflix, que eles estão ali num lugar onde é para ser o paraíso, é para ser o céu, mas tudo de errado acontece naquele lugar que eles ficam pensando, meu Deus, se esse é o paraíso, o que será do inferno? Ainda que no livro da literatura, ele fala que o Cândido, ele vai ser então um reflexo, né, da visão de mundo de outros personagens que estão ali à sua volta. Então ele está tentando processar todas essas informações diferentes, filosóficas, de formas de ver a vida que essas pessoas têm e que ele está tentando ali se situar no meio disso tudo. Então aqui no livro ele traz o seguinte, que tem a velha, que fala que a vida de todas as pessoas é uma história de infortúnios e sofrimentos. E tem algumas passagens aqui no livro que eles comentam, né, de que as pessoas consideram sempre que elas têm o maior sofrimento. Então se a gente for fazer uma competição, todo mundo se considera ganhador dessa competição. Isso porque a gente sempre imagina que o nosso mundo é muito pior do que o do outro. Isso vai muito a contrapor, então, com o que o Leibniz traz, né, que é o que o Voltaire tá tentando sobrepor aqui, de que o mundo é o melhor possível, né, dentre as possibilidades que a gente tem, ele é o melhor que ele poderia ser. O outro personagem que eu queria trazer aqui é o Martinho, que ele vai ser serviçal do Cândido em determinado momento, que ele fala que o mundo é detestável e sem sentido, foi criado pelas forças do mal a fim de nos enlouquecer. Então ele é extremamente o contraponto do otimismo, uma visão bem fatalista do universo, do mundo, uma visão bem pessimista de tudo que está acontecendo, e ele é ali o companheiro de viagem do Cândido em determinado momento. Então é muito legal ele passar pelas experiências, o Martinho trazer essa visão e ele rememorar aquilo que ele aprendeu com o Pangloss, que é essa visão do otimismo. E outra coisa que eu achei bem interessante, que tem determinada parte que ele comenta que o ser humano, ele é condenado a viver ali entre as convulsões da inquietude e na letargia do tédio. Então ou a gente vai estar inquieto ali sobre as coisas que estão à nossa volta, ou a gente vai estar em completo tédio. Então são opostos muito contrastantes e que nenhum dos dois necessariamente é positivo. Isso fomenta então essa visão que a gente vai ter do otimismo em relação às coisas, ou não, uma visão mais fatalista, como tem alguns personagens que têm essa visão aqui no livro. E tem uma outra parte que eu queria comentar aqui do Cândido, que por mais que ele seja esse homem bom e justo, que ele realmente é, tem momentos que ele comete algumas ações ali que a gente percebe que não estão necessariamente de acordo com aquilo que ele gostaria de fazer. Ele diz o seguinte: minha bela moça,
Quando se está apaixonado, com ciúmes e fustigado pela Inquisição, a gente não se reconhece mais. O gracejo sobre a natureza amável de Cândido não é um sarcasmo, e sim uma sugestão de que ninguém é gentil o tempo todo, e também aponta, mas genericamente, para a possibilidade de a natureza de qualquer um ser radicalmente modificada pelas circunstâncias. Então a gente tem essa passagem na introdução, na página 14 aqui na minha edição, que vai remeter àquela sensação de que o homem é bom, é o meio que o corrompe. Então esse é um livro aqui muito filosófico, muito interessante, que eu gostei bastante. Eu pretendo reler ele em outros momentos, porque ele tem muitas camadas e com certeza uma leitura só não é suficiente para a gente vencer o que essa obra tem aqui para nos dizer. Tem um texto de apoio também no Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Eu li e ele fala um pouco também sobre a velocidade em que as coisas acontecem aqui no livro. Eu vou tentar deixar passando aqui uma imagem de como que são os capítulos, porque no início de cada capítulo a gente já tem um spoiler do que vai acontecer ali naquele próximo episódio. Então é bem interessante, mas é muito rápido. Então, pra mim, na minha experiência de leitura, às vezes ocasionou até mesmo uma angústia, porque era muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, sem um respiro. O respiro aqui vai ser o alívio cômico, mas que eu, pessoalmente, por ser neurodivergente, eu tenho um pouco de dificuldade de perceber a ironia em algumas passagens, então acabou ficando realmente mais pesado para mim do que eu acredito que seja para outras pessoas. Outra coisa que eu gostaria de fazer referência aqui é o filme Apocalipse Now, que para mim traz muito a essência desse livro, das atrocidades acontecendo. E para mim esse filme especificamente, ele tem um aspecto de que a gente tem um plano principal onde as coisas estão acontecendo, os diálogos estão acontecendo, enquanto lá atrás a gente tem mulheres sendo estupradas, crianças sendo assassinadas, pessoas combatendo. Então a gente tem esses dois planos, tem muitas camadas de coisas acontecendo. Para mim é exatamente o que acontece nesse livro. A gente tem um diálogo principal, enquanto a gente tem esse recorte de fundo de coisas horripilantes acontecendo. Então para mim, quando eu comecei a ler esse livro, foi o primeiro filme que me veio à mente. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista, porém não é um filme fácil, não é um filme gostoso de assistir, porque ele tem realmente muita desgraceira acontecendo. Como eu comentei, eu gostei muito dessa edição, tá? Ela tem bastante nota, que não é de rodapé da Penguin, ela fica aqui atrás, né? Ela tem quase 50 páginas de notas, ajuda bastante na leitura, apesar de ser um pouco incômodo você ter que ficar parando toda hora para ficar lendo as notas. Mas para mim me ajudou, tá? Tem conteúdos aqui sobre a filosofia, sobre os personagens, que vão contribuir para o entendimento da obra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal. Tem bastante gente que assiste aqui que ainda não é inscrito, então por favor se inscrevam, isso ajuda o canal a crescer e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vou deixar também aqui o link de todos esses livros que eu comentei, para que você possa adquirir através dos meus links, e nos vemos no próximo vídeo.